Meus amigos, parece que finalmente o projeto Disney tá voltando para a mesa dos brasileiros, com o dólar perto de R$ 4,80 depois dessas últimas quedas das últimas semanas. Então, eu não podia deixar de trazer esse vídeo aqui para vocês e explicar um pouquinho do cenário macroeconômico, do porquê talvez o dólar esteja caindo tanto assim e também trazer para vocês a questão: será que agora, com esse dólar mais baixo, é a melhor oportunidade desde o início da pandemia para você começar a investir no exterior? E além disso, eu vou falar algumas formas que você pode fazer esses investimentos internacionais, tá bom? Então tudo isso vai ser nesse vídeo. Fica comigo e acompanha aí. Vem cá, você já comprou passagens para Disney? Não comprou não? Ah, eu também não, cara. Eu também não, mas tô pensando, viu? Tô pensando. Dólar 4,80, rapaz. Tô vendo aí direitinho. Fala, sócios e sócias, tudo bom com vocês? Bom, pessoal, antes da gente começar esse vídeo, aquele recadinho básico, tá? Para você que tá acompanhando aqui o canal, mas ainda não é inscrito, não se esquece de clicar aqui embaixo e se inscrever no canal para você fazer parte da nossa comunidade de sócios investidores aqui do YouTube. E se você gostar desse vídeo, se eu trouxer alguma informação bacana para você, não esquece também de clicar no botão de curtir aqui embaixo para eu ficar sabendo que vocês estão curtindo o conteúdo, beleza? Então vamos lá, vamos começar agora. Bom, o dólar, ele é como se fosse o calcanhar de Aquiles para os economistas, tá? E muita gente perde muito da credibilidade tentando fazer previsão e adivinhar se o dólar vai subir, se o dólar vai cair, quanto o dólar vai fechar no ano tal e no início do ano que vem o dólar vai fechar tal. E geralmente as pessoas erram muito com isso. Os profissionais, especialistas e economistas erram muito com essas previsões, porque é extremamente complexo você conseguir prever o caminho do dólar, porque são centenas de variáveis que interferem se o dólar vai subir ou se o dólar vai cair. Quer uma prova? Emissão de moeda, auxílios populistas governamentais, PIB, inflação, eleições, commodities, crises, taxas de juros, acordos entre países, guerras, resultado das empresas, agronegócio, incentivos a políticas expansionistas ou contracionistas do governo, incentivos fiscais, dívida pública dos países, exportações, importações e mais diversos fatores que interferem no preço do dólar, no preço do câmbio, porque a medida de câmbio que a gente tem aqui no Brasil hoje é o câmbio flutuante e sujo. Bom, então deixa eu explicar rapidinho para vocês essa ideia de câmbio fixo e câmbio flutuante. São basicamente dois estilos que os governos escolhem para o câmbio de determinado país. Existe o câmbio fixo, que o governo, por exemplo, diria: o dólar vai valer R$ 4. E quando você fosse negociar dólar aqui dentro do Brasil, pelas formas lícitas pelo menos, você teria que seguir esse câmbio fixo, ou seja, você teria que fazer o dólar valer R$ 4. Você venderia dólar por R$ 4 ou compraria dólar por R$ 4. É um câmbio fixo. Existe também o câmbio flutuante. Esse câmbio, o governo não diz quanto deve valer o câmbio, a taxa de câmbio, ele não diz isso. Então, essa taxa de câmbio, ela flutua a depender de todas as variáveis macroeconômicas, tanto as que eu disse anteriormente, quanto as diversas outras. Então, o dólar fica sempre oscilando, tá? Por isso ele flutua, é o câmbio flutuante. Bom, dentro dessas classificações existem também mais duas, tá? Que são basicamente as taxas de câmbio limpas e as taxas de câmbio sujas, tá? Quando é que o câmbio é limpo, quando é que o câmbio é sujo? Ele é sujo quando ele tem interferência do governo e do Banco Central. Ele é limpo quando ele não tem interferência nenhuma. Como assim, Álvaro? Interferência do Banco Central. Presta atenção, quando o dólar está subindo muito, por exemplo, tem muita gente demandando dólar, a oferta está pouca e o dólar começa a subir cada vez mais. O Banco Central ele vai e começa a vender dólar, ou seja, ele fornece a oferta de dólar para se equilibrar a demanda e o preço do dólar diminuir. E o oposto também é verdade, tá? Quando o dólar cai muito também, abaixo dos níveis esperados,
o Banco Central também vai e começa a comprar mais dólar para incentivar a demanda, porque se ele está caindo, ele tem mais oferta do que demanda. Então ele aumenta a demanda para equilibrar e o preço do dólar voltar aos patamares normais, tá? É basicamente assim que funciona o regime de câmbio. Enfim, aqui no Brasil a gente usa o câmbio flutuante, tá? Que é sujo também, ou seja, é o que é impactado pelas notícias macroeconômicas e as diversas outras variáveis, e também tem uma interferenciazinha do governo, por isso ele é flutuante e é sujo. E por isso, por ser flutuante, muitos profissionais erram ao prever, porque são diversas variáveis que impactam isso, como eu disse anteriormente. Porém, entretanto, contudo, todavia, você não precisa acertar 100%, cravar qual valor vai ser o dólar, ou se o dólar vai subir ou vai cair. Existe uma coisa que é o meio termo entre o não saber e o ter certeza, que é a especulação. E é assim que o mercado de câmbio funciona. As pessoas, elas imaginam cenários, estudam o passado, projetam cenários futuros e, a depender do histórico que já tivemos até aqui, conseguem fazer projeções de possíveis cenários e assim decidir se o dólar vai subir, se acontecer isso, se o dólar vai cair, se acontecer tal coisa, se acontecer isso vai influenciar de tal jeito. E é assim que a área da economia funciona, através da especulação. Muita gente está comprando muito dólar agora, acreditando que o dólar está super barato, porque ele chegou perto de 6 lá na pandemia, no auge da pandemia, né? E agora ele está perto de 4,80, acumulando uma queda de mais de 15%, desde a sua máxima histórica. Outras pessoas estão com o pensamento pré-pandemia, quando o dólar ainda estava perto de 3,70, R$4, e acha que o preço do dólar vai retornar para esse patamar, então ainda acredita que o dólar esteja caro. Mas a realidade é que a gente não consegue controlar o quanto o dólar vale, a gente nem sequer é capaz de prever o quanto o dólar vai estar valendo daqui a algum período no futuro, porque oscila demais, a gente não tem como ter essa certeza. Mas qual o ponto que eu quero trazer aqui? A gente não consegue ter a certeza do quanto o dólar vale e nem quanto ele vai valer, mas a gente consegue se proteger enquanto a isso. E o que eu quero dizer quando eu falo em proteção? Eu falo em comprar sempre dólar. Compra dólar quando ele subir um pouquinho, quando ele cair um pouquinho, e assim no longo prazo você vai fazer um preço médio de câmbio que vai ser excelente para você. Lembra, você não vai acertar o mínimo do dólar, até porque você não sabe qual é esse mínimo, até que ele passe e volte a subir. Então você provavelmente não vai acertar esse mínimo. E a estratégia mais inteligente que você pode ter nessa parte de variação cambial é de fato você comprar dólar várias vezes e assim vários meses seguidos ou a cada 15 dias, o quanto você puder, a cada 2 meses, por exemplo, o prazo você que estipula, mas se você fizer isso, você vai fazer um preço médio no longo prazo que vai ser muito bom para sua carteira de investimentos. Quer ver uma coisa? Pensa o seguinte, imagina que você compra o dólar a R$5. Se o dólar cair, você vai querer comprar mais, porque ele caiu, então ele está mais barato e faz mais sentido você comprar mais agora. Mas se o contrário acontecer, se você comprou o dólar a R$5 e ele subiu, isso também tem que te motivar a comprar mais também, porque ele já subiu e você tem que comprar mais antes que ele suba mais ainda. Então, independente de para onde for o dólar, ou se ele subir ou se ele descer, se você continuar comprando, você sempre vai ser motivado a manter essas compras recorrentes e no longo prazo você vai fazer um preço médio melhor do que ficar tentando acertar aonde é a mínima e aonde é a máxima da taxa de câmbio. Tá, Álvaro, entendi que é importante investir em dólar, entendi que essa estratégia de você estar sempre comprando é a melhor estratégia e a mais assertiva, tá? Porque eu não vou saber a mínima e a máxima do dólar para estar acertando, fazer trade. Então, manter as compras constantes é a melhor opção. Mas vem cá, como é que eu consigo investir em dólar? Como é que eu consigo pegar uma parte da minha carteira de investimentos e expor ao dólar? Quais são as opções que eu tenho para fazer isso?
E existem basicamente 3 formas muito comuns para você fazer isso, tá? A primeira forma que eu tô trazendo aqui para vocês é a forma que eu menos gosto dessas 3, que é investir em fundos cambiais. O investimento nesse tipo de fundo vai te trazer exatamente a oscilação do dólar, ou então bem próximo disso. E isso vai refletir diretamente no preço das cotas, ou seja, se você investe dinheiro num fundo cambial, tá? Num fundo de investimento cambial, e o dólar se valoriza, você ganha dinheiro. E o contrário também é verdadeiro. Se o dólar desvaloriza, desde que você investiu, você perde dinheiro. É uma forma de você se expor ao câmbio, tá? Mas na minha cabeça ainda não é a mais inteligente. Vou te falar as outras. A segunda é uma forma mais inteligente, tá? Como eu disse, porém ainda não é a melhor na minha opinião, que é a compra de BDRs. Existem diversos vídeos de BDRs aqui no canal, tá? Que eu já gravei. Mas o que quer dizer a sigla BDRs? BDRs quer dizer Brazilian Depositary Receipt, que é basicamente ações de empresas internacionais que são negociadas aqui na Bolsa Brasileira. Só que a ação de empresa internacional não pode ser negociada aqui. Então é basicamente um recibo de uma ação no exterior, tá? Que você consegue comprar aqui através da Bolsa de Valores e ser sócio de negócios internacionais. E essa é uma excelente vantagem, tá? Além de você se expor à variação do dólar, você também vai estar exposto a, de fato, empresas que são as maiores e melhores empresas, por exemplo, a Coca-Cola, a Disney, o Facebook, a Amazon, o Google, que geralmente estão fora do Brasil. Você consegue se expor a esses negócios e ainda se expor ao dólar. Para identificar um BDR na bolsa é bem fácil, tá? Eles vão terminar, o ticker deles de negociação vai terminar com o número ou 33 ou 34. Por exemplo, o NUBR 33 é o BDR do Nubank, tá? Que é listado lá na bolsa americana. Se você pegar o FBook 34, que é o ticker do BDR do Facebook, também é listado lá nos Estados Unidos, mas é negociado aqui esse BDR. E a terceira maneira de atrelar os seus investimentos ao dólar é abrir uma conta no exterior e investir diretamente nas ações das empresas internacionais. Essa opção, ela parece à primeira vista ser um pouco mais complicada. Poxa, eu vou abrir uma conta numa corretora lá fora e aí vou fazer o câmbio, vou comprar dólar e investir. Parece uma coisa mais complexa, mas na realidade não é, tá? É tão fácil quanto investir aqui no Brasil. Existem diversas corretoras como a Avenue, a Passfolio, que prestam serviços excelentes e proporcionam nós brasileiros investir no exterior tranquilamente e sem muita burocracia, tá? E o resumo geral que eu quero trazer é esse: a gente não tem poder sobre influenciar o quanto vale o dólar, a gente não consegue adivinhar ou prever o quanto vai valer o dólar, mas o mais importante é que a gente consegue se proteger se expondo ao dólar. E aí, independente do dólar subir ou o dólar cair, é só você continuar aportando, seguir a estratégia e segue o jogo, tá? Pensamento de longo prazo e segue o jogo. Bom, e se você gostou desse vídeo, não se esqueça de clicar no botão de curtir aqui embaixo, se inscrever aqui no canal para fazer parte da nossa comunidade aqui do YouTube, tá? E não esquece também de compartilhar esse vídeo com seus amigos e familiares que tenham interesse em manter parte dos seus investimentos atrelados ao dólar ou tem interesse em investir internacionalmente, tá? Eu vou ficando por aqui e eu vejo vocês no próximo vídeo.